Moro em um bairro tranquilo, no interior de São Paulo, daqueles bem arborizados e com casas antigas. Nossa rua sempre foi bem movimentada, com várias famílias morando aqui há anos, todo mundo se conhecendo, aquela coisa típica de cidade pequena. Mas tem uma casa bem ao lado da minha que está desocupada há 2 anos, desde que os antigos donos se mudaram para outro estado. É uma casa grande, dessas antigas com quintal espaçoso e uma varanda na frente. No começo, achávamos normal ela ficar vazia por um tempo. Afinal, são tempos difíceis e nem sempre é fácil vender ou alugar uma casa desse tamanho. O que começou a me preocupar de verdade foi quando meu filho Pedro, de 7 anos, passou a me pedir insistentemente para brincar com as crianças da casa ao lado. No início, pensei que ele estivesse confundindo com outras crianças da rua, já que temos vários vizinhos com filhos pequenos. Mas ele sempre apontava especificamente para a casa vazia e dizia que via 3 crianças brincando no quintal. Chegou a descrever detalhes. Uma menina de vestido branco com 2 tranças, um menino de calça curta azul e outro menino um pouco maior vestindo uma camiseta vermelha. O problema é que essa casa está completamente fechada, com as janelas lacradas e um cadeado enorme no portão. Não tem como haver crianças lá dentro. A situação começou a ficar mais estranha quando percebi mudanças no comportamento do Pedro. Ele passou a acordar mais cedo que o normal, sempre correndo para a janela do quarto dele, que dá justamente para o quintal da casa vizinha. Várias vezes o encontrei conversando sozinho, como se estivesse respondendo a alguém. Quando perguntava com quem ele estava falando, ele me olhava confuso e dizia que eram os amiguinhos da casa ao lado. O mais perturbador era a forma como ele descrevia as brincadeiras. Falava de jogos antigos, daqueles que a gente brincava há 30 anos atrás, como 5 Marias e peão. Pedro nunca tinha demonstrado interesse por esses tipos de brincadeira antes. Uma noite, depois que coloquei ele para dormir, ouvi barulho de risos infantis vindo do quintal da casa vizinha. Era por volta das 23 horas e aquilo me deixou em alerta. Fui até a janela da sala que tem vista para lá e senti um arrepio gelado na espinha. Não havia ninguém no quintal, mas as folhas secas no chão se moviam como se várias crianças estivessem correndo por ali. O mais assustador foi ver um peão velho girando sozinho no meio do quintal, fazendo aquele barulho característico. Imediatamente fechei todas as janelas e cortinas da casa, meu coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Depois daquela noite, comecei a prestar mais atenção em tudo que acontecia. Durante o dia, a casa continuava do mesmo jeito, fechada, silenciosa e abandonada. Mas assim que anoitecia, principalmente depois das 22 horas, era possível ouvir sons vindos de lá. Não eram barulhos assustadores de filmes de terror. Eram sons de crianças brincando normalmente, como se estivessem se divertindo no quintal. O pior era que Pedro parecia cada vez mais fascinado por aquilo tudo. Ele começou a deixar brinquedos na grade que separa nossa casa da dos vizinhos. Carrinhos, bolas, até mesmo seu jogo da memória favorito. Pela manhã, os brinquedos apareciam em lugares diferentes do nosso quintal, às vezes sujos de terra, como se realmente tivessem sido usados durante a noite. Numa segunda-feira, resolvi investigar melhor essa história. Aproveitei que Pedro estava na escola e fui até a imobiliária responsável pela casa. A funcionária que me atendeu ficou um pouco pálida quando mencionei o endereço. Depois de hesitar um pouco, ela me contou que a casa estava disponível há tanto tempo porque aconteceu uma tragédia ali nos anos 90. Uma família que morava lá perdeu 3 filhos em um acidente dentro da própria casa. Segundo ela, foi uma fatalidade envolvendo uma brincadeira que deu errado no porão. Desde então, vários locatários tentaram morar lá, mas ninguém ficava por mais de 2 meses.
Todos reclamavam de barulhos de crianças durante a noite e objetos que mudavam de lugar sozinhos. Voltei para casa naquele dia com uma sensação horrível. Não sabia como lidar com aquela situação. Meu filho estava, aparentemente, brincando com os espíritos de 3 crianças que morreram ali há mais de 30 anos. O mais assustador era que Pedro parecia cada vez mais ligado a eles. Comecei a notar que ele desenhava sempre as mesmas 3 crianças em seus trabalhos da escola. E a professora até me chamou para conversar, preocupada com as histórias que ele contava sobre seus amigos. Ela mencionou que Pedro falava deles com tanta convicção e detalhes que outros alunos estavam ficando assustados. Durante as aulas de arte, ele só desenhava a casa ao lado, sempre com as 3 crianças brincando no quintal. E o desenho era tão vívido que não parecia ter sido feito por uma criança de 7 anos. Uma noite, acordei assustada com o barulho da porta do quarto do Pedro se abrindo. Quando olhei no relógio, eram 3h15 da manhã. Corri até lá e encontrei a cama dele vazia. Entrei em pânico e comecei a procurar pela casa toda, chamando por ele. Foi então que escutei risadas vindas do quintal da casa vizinha. Olhei pela janela da cozinha e meu sangue gelou. Mesmo estando completamente escuro, dava para ver nitidamente 4 vultos pequenos brincando de roda no quintal ao lado. Reconheci a silhueta do meu filho, junto com as outras 3 crianças que ele tanto falava. Eles giravam e cantavam uma cantiga antiga, dessas que a gente aprendia na escola há décadas atrás. Saí correndo em direção à casa vizinha, desesperada e tremendo. Mas quando cheguei no portão, percebi que ele continuava trancado com aquele mesmo cadeado enorme. Era impossível alguém ter entrado ali. Mesmo assim, eu ainda podia ver e ouvir as crianças brincando, e a voz do Pedro se misturava perfeitamente com as outras. Foi quando notei algo que me deixou ainda mais apavorada. Os pés deles não tocavam o chão. As 4 crianças flutuavam alguns centímetros acima da terra batida do quintal, como se a gravidade não existisse para elas. Comecei a gritar o nome do Pedro, implorando para ele voltar, minhas mãos agarradas nas grades do portão com tanta força que chegaram a machucar. Em um piscar de olhos, tudo ficou em silêncio. As 4 crianças pararam de brincar e olharam diretamente para mim. Foi a primeira vez que consegui ver claramente os rostos dos amigos do meu filho. Eram pálidos, com olhos fundos e escuros, mas sorriam de uma maneira estranhamente gentil. A menina das tranças acenou para mim, pegou a mão do Pedro e começou a guiá-lo em direção à porta dos fundos da casa. Nesse momento, entrei em completo desespero. Comecei a sacudir o portão com toda a força, gritando que eles não podiam levar meu filho. Os 3 espíritos pararam, se entreolharam como se estivessem conversando em silêncio, e então, lentamente, trouxeram o Pedro de volta até o portão. Quando meu filho passou através das grades como se elas nem existissem, eu desmaiei. Acordei no dia seguinte na minha cama. E por um momento pensei que tinha sido só um pesadelo terrível. Mas quando fui ao quarto do Pedro, encontrei ele dormindo tranquilamente, ainda usando o pijama sujo de terra. Tinha folhas secas grudadas nos pés descalços dele, e em suas mãos ele segurava firme um peão de madeira muito antigo que eu nunca tinha visto antes. Sentei na cama dele, tremendo, e fiquei observando meu filho dormir por um longo tempo. Foi quando notei algo ainda mais perturbador. Haviam 3 marcas de mãos pequenas, feitas de terra nas costas do pijama dele, como se as crianças tivessem brincado de pega-pega. Chorei em silêncio, me sentindo completamente impotente diante daquela situação que fugia totalmente do meu controle. Naquela mesma manhã, arrumei nossas malas e levei Pedro para a casa da minha mãe, em outra cidade. Ele chorou muito, dizendo que não queria deixar os amigos, que eles ficariam tristes e sozinhos. Expliquei que precisávamos nos mudar. Inventei uma história sobre um novo emprego, qualquer